Começa agora na Metropolitana. Ai, que feriado mais delicioso trabalhando. Eu queria estar agora em Campos do Jordão. Sim, eu queria estar na praia. Sim, mesmo com frio, a praia sempre, né, tem uma temperatura maior. O que não dá é pra estar trabalhando ao lado... Por quê, mano? O que é? Toda vez que tem feriado, o que a gente fala? Dessa vez, da próxima vez, nós vamos fazer um negocinho diferente. Tome no... Toma. Verdade, gente. A gente aqui, pleno feriado de Corpus Christi, a gente aqui trabalhando, né, Toqueto? Ai, toda vez isso, cara. Quando que você vai dar uma folguinha pra gente? Em breve uma folguinha pra todos vocês. Rafael Ilha, meu querido Rafa, como você tá? Meu querido Marcelinho, é sempre um prazer, independente da data e do dia, é sempre um prazer inenarrável estar ao seu lado, mesmo com algumas figuras inconvenientes aos nosso redor, certo? Mas você sabe que é sempre um prazerzaço estar, você sabe que o meu carinho por você é imenso, não é mesmo? Boa, e estar com Rafa. essa tropa de chupinzentos. Boa. Tem gente que tá enciumado. O saquinho de glitter chegou quando? Primeiro feriado que ele trabalha. Olha só. Gente, no programa de hoje a gente vai receber o Daniel Pires e vamos falar. Ele veio aqui, falamos de cemitério. Meu. Galera demais. gostou demais, mandou mensagem. Porra, traz de novo o Daniel Pires e atendendo pedidos. Daniel Pires hoje aqui Ele é com a muito gente. Bom, né? Eu adoro ele. As histórias dele realmente são cabulosas. Além de fofocas, além de trotes aqui no Chupim, né? E começamos, cara, já com notícias aqui. Opa! Já com notícias. É notícias papais, não? Porque hoje é um dia Notícias. santo. Dia santo? Hoje é Corpus Christi. Olha, homens adotam shorts 3D em academia e mulheres aprovam a tendência. O que vocês acham desses homens que estão usando aqueles shortinho 3D? Ai, tenebroso. Que quando eles abaixam assim, ele abre uma imagem de um bichinho. Mentira! Que você- No bumbum do irmão? Você tá de brincadeira. O que você acha? Eu acho ótimo, adoro. Pra homem é bom, mas a gente não vai querer, não. O que você acha? Ai, eu Toquinho? acho uma humilhação, gente. Não dá. Que humilhação? Primeiro que ele tá fazendo o quê de shortinho na academia? Aí ele abaixa, aparece a foto de um bicho, eu saio correndo. O shortinho 3D, pra quem tá ouvindo aqui na Metropolitana, funciona assim. O cara coloca, né? É um shortinho. É um shortinho. Mas é como se fosse uma sunguinha. É um shortinho. Aí o que acontece? Ele, no bumbumzinho dele não fica nada, fica um animalzinho todo torto. Quando ele abaixa assim, ele estica o shortinho, abre um bichinho. Ai, que horror. Gente, aonde compra? Aqui embaixo na Augusta pra você. Olha, daqui a pouquinho, então, tem o nosso querido Daniel. Vamos tocar música aqui na Metropolitana. Vai lá. Agora vocês vão conhecer o shortinho. Eu quero ver, porque juro pra você que eu vou comprar vários bichinhos. Vamos ver esse shortinho da academia, que é uma delícia. Vamos ver. Olha lá. Não, Ai, que humilhação. Ai, que humilhação. Imagina ele peida. Ai, que humilhação. Olha, gente. Mas é ele caga, é bonitinho. pior ainda. Exato. E sai na boca certinho, ó. É, Repara, lá, a boca lá. do bicho fica Lá. certinho. A língua fica toda marrom. Olha. Mas só tem de cachorro ou tem de outros bichos? Não, Tem de outras tudo. vezes. Tem de macaco. Macaco tem também? Tem de urubu. de leão. Tem Sacuí. Tem de urubu. Tem de boto. Tem de todos, bicho. Todos os bichinhos têm. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. O que tá acontecendo com a humanidade, hein? Eu não sei. O que é, Eu não sei, na Rafa? boa, assim, eu posso dar minha opinião sobre isso aí? Pode. Cara, é Só ridículo, com cuidado, cara. né? Não, isso aí é ridículo, cara. Isso aí dá raiva. Dá. Dá vontade do cachorrinho, não tem nada a ver, mas dá vontade de dar uma bica no rabo dele. Tá mesmo. Não, isso é humilhante pra nós, é E humilhante. tem não vou nem chamar de maiô, de sunga, eu vou chamar de biquíni, cara, que os homens estão usando, que tapa só o pinto, um negócio assim, pinto. e sai uma tirinha. Já viu isso aí? Não, mas graças isso a já Deus. tinha no carnaval de 80. Já tinha. Já tinha. Mas por
quê, né, bicho? Porque, veja, a pessoa quer se sentir livre, mas infelizmente nós moramos num país Ai. onde não se pode deixar a lagartixa voar. Então o que acontece? Ele coloca a cordinha só pra dizer que tá vestidinho e não ser preso, mas o ideal era deixa o menino balançar. Ai, olha, sinceramente, eu acho que tudo isso tá colaborando pra Eu acho pra que nós não extinguir, tinha que usar roupa. acabar mesmo com tudo, viu, bicho? Você acha que a gente tinha que usar roupa? Devia ser todo mundo pelado. Tá doido? Todo mundo nu, de boa. Aí ia menos, acabar menos, a especulação. Aí ia acabar esse negócio de olhar pra mulher dos outros. Acabar tudo. olha as camadas. Imagina você na Paulista andando de mão dada com a sua esposa, todo mundo pelado. Tem praia pra isso. Na época do Jânio Quadros, podia usar biquíni? Eu sei que teve alguma treta não, assim. veja, quando ele foi presidente, quando ele foi presidente não ou quando podia. ele foi prefeito aqui em São Paulo? Ah, Quando ele porque... foi prefeito, ok. É, ok. É. Mas quando ele foi presidente, o Jânio Quadros... Teve uma lei aí. Teve uma lei, se eu não... Que ele não permitia, né? Exatamente. Só maiô podia. Maior podia, Agora, nas biquíni, praias não podia usar biquíni. É, vocês estão ligados nisso, né? Então, mas eu acho que na minha concepção, todos nós, porque na minha família a gente é adepto a andar nu. É mesmo. É, todo mundo em casa a gente não gosta muito de roupa, né? É uma coisa muito natural. Imagina. Entendeu? Imagina o que, o glitter. Ai, imagina. Oi? Não, nada, eu tô pensando. Ó, aqui tá comigo. difícil aqui, viu, velho. Tô pensando comigo. Caraca, velho, não pode falar nada. Você sente desejo, Toqueto, por homens que usam um shortinho 3D? Nunca. Por quê? Nunca. Gente, não tem como. Como que você vai levar a sério um cara que bota um cachorro na bunda pra Mas, agachar? gente, isso é mimo, é delicadeza. Que Qual o mimo, Bartô, problema? pelo amor de Deus. Mas qual o Não. problema? O cara. Você também tem preconceito? Não, uma figura infantil Mas ainda. como Na infantil? bunda. Cachorro, e é bem né? na bunda. Mas, gente, se de Não repente é o cachorro dele. Não, meu brother. Pior isso é o ainda, cachorro dele. pior Não, ainda. não, Como piorou, assim? Ele sentou cara. no cachorro Mas como se eu tenho um cachorro, por exemplo, se eu tiver um Golden, aliás, eu tô precisando de um, se alguém puder me doar, eu gostaria de ter o Golden na minha bunda ali, sem problema algum. Você Você quer- perde Você tá o precisando de um cão guia? É isso? Nossa, pega 10. Não, e Doga fora alemão. isso, Marcelinho, não tem só esses shorts que estão super na moda, não. Tem aqueles shorts, cara, que parece que tem um rego que ela já vem na calça, que homem e mulher tá usando. Você já viu? Ai, fala- Que a Graciane Barbosa usa bastante. Que é tipo, parece que a bunda fica bonita. Mas tá é porque usando. aumenta a bunda. Falam que é uma calça legging de academia que aparece que a bundinha tá um pouco maior. Mas pra Graciane funciona. Se eu colocar isso, já não vai dar volume nenhum, né, gente? Não tem como. Pra você, se usar aquela massinha de escola, não adianta. Gente, homem imã choca com quantidade de objetos colados em corpo, né? É um homem do Irã. Um homem do Irã. Ele garantiu seu lugar na história dos recordes mundiais da ocasião. 3 situações fizeram com que ele garantisse o espaço e nesse ano conseguiu quebrar seu próprio recorde pela 3ª vez ao prender 96 colheres ao corpo. Vamos ver. Que isso? Pra que... Ele tem um imã nele. Ele tem um imã nele, é As isso? coisas Nossa, que grudam maluco, nele, cara. bicho. Ele não faz móveis planejados de cozinha, Bartô. Ele não precisa. Caraca. Olha isso, bicho. Doideira Mas o que isso. ele tem? Ele é o Algum- X-Men? Alguma coisa de eletricidade. É. É magnético. Ele tem uma pele Que magnética, bicho. maluco, Isso é suor. cara. Olha isso. Suor todinho, é. Eu também tô achando, Toqueto. Você Não. pega qualquer coisa que... Esse homem deve feder, velho. Tem coisas que grudam nele que não é só de metal também, ele atrai tudo. Tudo gruda nele. É o bicho. X-Men, então. Não Quase sei. isso. Quase isso. Quase Cola um não é Ele porque- ele usa adamantio. Cola não é porque foi checado, senão ele não ganharia o prêmio. Então não é cola. Não, e você vê onde coloca ali, ó. Se fosse, mesmo que fosse cola, não ficaria. Não fica, né? Se Será fosse que teu ele- marido, Toqueto, você ia ficar com medo? Nossa, já não ia ser mais. Já Será ia ter que ele fez terminado. alguma cirurgia um tempo Pode atrás ser. e colocou dentro alguma coisa que. A Algum única líquido que coisa, passa é. pelo. Líquido. O sangue dele é diferenciado. Líquido foi Líquido. fantástico. Que líquido, porra. Olha isso, bicho. Ele bateu o recorde dele pela Meu, terceira olha que vez. louco, cara. E a mulher dele gosta disso. Será que ela se apresenta com ele na feira? Ela bota as colheres pra secar nele. Ele devia trabalhar naquela empresa de talher, né, velho? Aham. Corte rápido. Hoje você está irresistível.
Só vende o quê? Talheres, tem um mostruário aqui, pode entrar. Esse é meu marido. Que merda, né? Eu achei demais. Gente do céu, olha, bonitinho ele, o nome dele é Abofazil. 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 Acho que é Abofazil. É o Nome lindo. de remédio. Nome de remédio. Tomou o quê? Passaram a bufa azul. Tava com uma cólica, Muito menina. bem, gente. A gente vai voltar aqui. Quero pedir sempre likes aí. Vocês sempre não se prestigiam com like. Like. Porque ajuda a gente a ser divulgado. Exato. No Né? planeta. No planeta? Você vai jogar a gente para o mundo. Olha o que você vai fazer. Mundo de Marvel. Mundo de mão. Vou voltar aqui, mano. Voltamos com o Chupim na Metropolitana até as 8 horas da noite. Ele veio aqui, falou de cemitério, né? Falou de coisas, histórias que acontecem. Coisas sobrenaturais. E a gente gostou demais das histórias, são boas. E a gente trouxe ele novamente. Daniel Pires, pode entrar, Daniel! Voltou o Daniel! Oi, gente! Tudo bem, De Daniel? volta, tudo bem? Tudo bem. bom? O Daniel, olha que coisa engraçada. O Daniel, ele foi para o Vaticano, Sim. né? Pra ver. Não foi pro enterro do Papa, foi pra ver funeral. um menino, né? Aquele menino, aquele menino que O milagre, né? permanece em ele aberto, o menino que morreu. Conta isso um pouquinho pra gente, pra quem perdeu isso, Daniel. Pois é, gente. Bom, primeiro dizer que é um prazer voltar, né, pro Chupim. Eu disse da outra vez que eu adoro esse programa desde da minha adolescência, eu ouço. Boa! Então, prazer estar aqui com o Bebe, com o Bartô, com a Camila, agora com o Rafael Ilha. Muito prazer. Acompanho seu trabalho faz tempo, viu, Rafa? Obrigado, Dani. E, cara, é verdade. Foi uma. Não sei se assim, feliz coincidência, estranho dizer isso, porque eu fui pra canonização do Carlo Acutis, Isso! que é aquele jovem, ele é um jovem de 15 anos que morre em 2006, de leucemia, e ele tem uma história de fé bastante bonita e tal, só que o que me chamou a atenção por conta do meu projeto é o fato da gente ter um jovem de 15 anos com o corpo exposto, Exato. né? Então agora ele vai se tornar santo, tem uma proximidade bem grande com o Brasil, inclusive hoje, né, que é quinta-feira, é o feriado de Corpus Christi. Isso. E ele começa o projeto dele, o Carlo Acutis, fazendo um blog onde ele mostra milagres da Eucaristia pelo mundo, né? Porque para os católicos a Eucaristia não é um pão, simplesmente. É o próprio corpo, corpo de de Cristo, né? Aham. Corpo e sangue de Cristo. Então ele fez um blog quando ele era vivo, muito jovem, a internet estava começando ainda, falando desses milagres eucarísticos. E aí, quando ele morre com 15 anos, a igreja reconhece que ele é um servo de Deus, digamos assim, né? E aí, o primeiro milagre dele é reconhecido aqui no Brasil, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, era para eu ir para a canonização dele, já estava tudo certo. O Papa Francisco que ia fazer a canonização dele. Na verdade, o Papa não precisa estar na canonização, mas ele precisava assinar. Aí ele acaba morrendo antes, Eita. né? Passa a Páscoa, né? E aí ele faleceu num dia depois, aí foi tudo cancelado. Quer dizer, foi adiado, né? Mas o Carlo Acutis vai ser canonizado em breve. Olha. Mas só um complemento. O que chamou a atenção da igreja para esse menino? Qual foi o que despertou na igreja que ele pudesse ser um santo? Então, para ser santo na Igreja Católica, eles têm algumas regras, né, digamos assim. Então, por exemplo, você tem que fazer 2 milagres depois da sua morte. Primeiro, você tem que falecer como católico. Você tem que ter feito algo para a Igreja Católica que a igreja fala, nossa, que legal, né? O Bartô fez algo para nós. Ele era católico e a obra dele era fazer um blog com a Eucaristia. Então, ele tinha muito amor a Jesus. E aí ele morre com esse amor. E aí, a partir do momento que você morre, você tem que se tornar venerável. Então, o que é o venerável? O Papa autoriza que o corpo, por exemplo, estou usando seu exemplo só para você entender, usa o seu corpo, fala assim, ó, o túmulo onde o Bartô está sepultado, as pessoas podem ir lá e venerá-lo. E aí as pessoas começam a ir e venerar. Aí algumas pessoas vão fazendo pedidos e elas alcançam esses pedidos, né? E aí a igreja fala, opa, nós temos aí algo sobrenatural. Um santo. Porra. Quase. Porque pra você ser santo, você precisa de 2. Então, primeiro você é beato,
Se você faz um milagre, você é beato. Se você faz 2, você se torna santo, você é canonizado. E aí o Carlo Acutis, ele tem um milagre no Brasil, que é em Campo Grande, Exatamente. no Mato Grosso do Sul. Um menininho de... acho que ele tinha na época 4 anos. Ele tinha um problema congênito no pâncreas. O pâncreas dele era em formato de V. Então ele não comia nada, batia no estômago, ele vomitava e tal. O avô leva esse menino pra uma missa onde tem um pedaço da roupa do Carlo Acutis, pega na mão do menino e faz o menino encostar nessa roupa. E aí esse menino é curado. Meu Depois Deus. ele fala que no mesmo dia ele encosta e chega em casa e pede pra comer uma macarronada. Come, não vomita e aí ele começa a voltar. Quando vai fazer os exames, o pâncreas dele tá perfeito. Maravilhoso. Deixa eu dar um recado aqui, gente. É pra você que tá sempre no corre que é empreender. Gente, a GetNet é sua maior parceira na hora de vender com muita segurança. Sabe por quê? Me conta. A Get tem a maquininha ideal para cada tipo de negócio e uma plataforma completíssima de soluções de pagamentos como Pix, link de pagamento, cartão e conta grátis. E mais, se você get mais vendas no mês, 0 valor do aluguel. Então acesse agora getnet.com.br. Não é apenas uma maquininha vermelhinha, é toda uma tecnologia de cobrança, tá bom? Para você que é pequeno, micro, médio, grande empresário. Get sua maquininha, get o seu negócio, GetNet. A ver? Melinha! Aê, Marta! A gente volta já já. E a gente continua aqui, Mas cara. que interessante isso, Legal, né, cara? né, Martô? É demais. Mas você É fé, falou né? que vai acontecer comigo, porque realmente vou me canonizar. Você pode Vai ter virar um certeza. santo, pronto. com certeza. Toqueto, pergunta pro Daniel Pires. Dan, eu tava vendo algumas coisas suas, umas entrevistas, e eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da lenda da pata do macaco. Ai, gente, essa história é uma história maravilhosa. A história da pata do macaco, na verdade, ele é um conto. Acho que o nome do autor é W.J. Jacobs, alguma coisa assim. Mas é um conto que fala sobre o que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede na vida, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu encontrei uma lâmpada do gênio, né? E aí o gênio fala, tem direito a 3 pedidos, só que cuidado com o que você pede. É um conto que eu gosto muito porque ele traz essa lição pra gente. A gente às vezes fala assim, eu quero, sei lá, dinheiro. É a primeira coisa que Dinheiro, né, que a maioria Rafa? das pessoas vão pedir Dinheiro. é dinheiro, né? Fama. Impressionante. E sem saúde não há dinheiro que você, né? Exatamente, exatamente. Exato. E aí, é um conto que eu gosto muito porque fala disso, né? Dessa lição do que a gente tem que tomar... do que a gente tem que observar antes de fazer os pedidos, né? E aí fala... são dois idosos, um casal de idosos, um senhor bem velhinho e uma senhora. Eles têm um filho. E aí eles recebem um dia um amigo indiano em casa... para um jantar. E esse amigo indiano tá com um chaveiro que é uma pata de macaco ressecada. Né, uma patinha, assim, parecendo uma figa, né? Sabe aqueles chaveirinho, né? Uhum. E aí o senhor olha e fala, nossa, o que é isso? Aí ele fala, é uma pata de macaco. Nossa, bonita. É sua? Ele fala, é minha, você quer pra você? Aí ele fala, eu quero, mas só que você tem que me pedir. Aí já começa um negócio, né? Aí o senhor fala, então eu quero, me dá essa pata de macaco. Aí ele fala, então ela é sua agora. Você pode fazer 3 pedidos pra ela que vão se realizar os seus pedidos. E aí, o senhor fica com a pata de macaco, o amigo indiano vai embora. E aí, a pata de macaco, ela tá meio enrugada assim. E aí, na hora que eles fazem o primeiro pedido, fala, bom, o que a gente vai pedir? Dinheiro. Queremos muito dinheiro. E aí, o senhor pede muito dinheiro, né? Fala, combina com a esposa. Queremos muito dinheiro. E aí, logo depois que eles pedem, bate uma meia hora, uma pessoa no portão bate palma. E eles olham, é um homem assim, meio com a cabeça baixa, fala, olha, o filho de vocês morreu lá na empresa, foi prensado numa máquina, a gente trouxe uma indenização pra vocês. Veio dinheiro, mas a que custo, né? E aí eles ficam muito tristes, né? E lembram da pata do macaco. E pelo que eu me lembro do conto, que faz muito tempo que eu li esse conto, ela vai fechando a mão, assim, conforme você vai pedindo, ela vai mais que meio que fechando os dedos da pata. E aí eles ficam tristes, vão no velório, sepultam o filho e tal. E aí chega de madrugada
eles colocam a pata de macaco lá em qualquer lugar, chega de madrugada, o senhor ouve a mulher na cozinha se preparando e tal, preparando coisas, barulho de prato, barulho de batedeira. Ele acorda, fala assim: o que você tá fazendo aqui? O nosso filho acabou de ser sepultado. O que você tá preparando aqui? Ela fala: não, o nosso filho vai voltar. Aí ele fala: como assim nosso filho vai voltar? Ela pega a pata e fala: a pata do macaco, eu pedi pra ele voltar. Nós tínhamos mais 2 pedidos. E aí ele fala: não, você não podia ter feito isso, os mortos não podem. E eles começam a brigar, ela: me larga, eu vou fazer bolo pro meu filho, ele vai voltar. Quando eles estão brigando lá, alguém bate na porta. Ai, que medo. Não dá medo? Não dá um negócio? E quem era? E aí ele pega, aí eles... Quem que tá batendo na porta? Ela: é o nosso filho, eu vou abrir. Aí ele segura ela e fala: não vai abrir. Você não podia ter falado pro nosso filho voltar dos mortos. E aí na porta. E aí ela: não, me larga, eu vou abrir. E aí, pá, batendo bem forte. Aí ele pega a pata do macaco e fala: se for o nosso filho que estiver na porta, que volte da onde veio. Aí para. Fica um silêncio. Quando ele abre... Não é boa essa história? Mas Quando aí ele- já foram os 3 pedidos. aí agora. acabou. Aí quando ele abre a porta, aí no conto fala, né, que ele só olha a neblina na rua e aquele silêncio da madrugada. Então quer dizer, fala que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, porque às vezes pode se realizar. E tem uma coisa até de lei da atração, que muita gente fala que conforme você pede e repete coisas no dia a dia, aquilo vai vir pra você. Só que Eu você vou precisa dizer fazer pro até uma universo. experiência aqui. O que você mais pede em suas orações? O top 1. De tudo que você pede, já pediu pra sua crença, eu não sei se é a mesma que a minha Nossa Senhora da Aparecida, enfim. O que você pede em primeiro lugar que você sempre repete? De todo coração, De isso eu todo o faço coração, a toda verdade. noite. Ah, Proteção e saúde. proteção e saúde. Toda noite eu faço O isso. que você mais pede, Rafa? Eu também, eu peço proteção e saúde. E você? A sabedoria e proteção também. Eu peço eu peço saúde dos meus, né? que é do- Longevidade da minha mãe, com saúde, né? Eu peço tá no meu top 1 ali, saúde primeiro. Eu peço pra minha família toda, É. até pra aqueles que eu tenho problema. Eu nunca pedi dinheiro, Nem eu. nunca pedi dinheiro. Que você já falou, Rafa? Eu tô meio perdido aqui. O que você pede? Ele já proteção e falei. saúde. O que você pede, Daniel? 5 centímetros, brincadeira. Gente, todo mundo... Além dos 20! Ele já tem tudo, ele já tem tudo. Ele já tem. Porque com 5 eu vou ficar com 10 agora, né? Gente, todo mundo falando coisas assim, né? Proteção, saúde, os 5 centímetros. Cara, eu não sei, assim, eu já fui católico há muito tempo, eu já não tenho religião, né, Bebe? Eu sempre, mas eu aprendi uma coisa no catolicismo, na religião, que eu não peço mais, eu só agradeço. Exato. Sabe assim? É. Porque quanto mais você agradece ao universo, aos deuses, ou a Deus, né? Você falou Nossa Senhora Aparecida, mais vem, a gente não precisa pedir. É igual, eu sempre vejo assim a imagem de Deus como a imagem de um pai bondoso. Ele sabe o que os filhos precisam. Então você não precisa, os filhos não precisam pedir nada pro pai, né? Mas olha que loucura. No espiritismo, não é que eu seja... Aham. A gente lê algumas coisas e vê. No espiritismo, eles dizem que é muito importante quando você pede. Porque os mentores espirituais Precisam saber, eles né? estão do seu lado justamente para atender a sua solicitação. Entendeu? Qual que é a sua religião, Olha que coisa. Daniel? Você que já viveu tanta loucura assim. Tanta porque loucura. você pesquisa muito, então você vai a fundo do negócio. O que é Deus pra você hoje? Olha, é um mistério ainda. Durante muito tempo que eu fui católico, eu cantei na igreja há muito tempo. Eu cantei fui coroinha. Foi coroinha? Foi. Eu fui de grupo de jovens, fazia jornal da igreja, cantei na igreja, fiz teatro. Mas quando eu comecei a trabalhar, Bebe, com o espiritual, o que eu fiz? Eu já não me via mais. Eu sou gay, sou homossexual, falo Sim. isso com tanta tranquilidade. Mas eu não me vejo mais em nenhuma religião cristã, por exemplo. Por exemplo, católicos e evangélicos, eles têm um acolhimento aos LGBTs. Mas chega um momento ali que você vai ter que meio que deixar pra trás. E eu não acredito nisso. Eu acho que nós somos assim. Então eu não me via mais na religião católica. Não tenho nada contra mais, não saí brigado. Mas eu saí da religião. E quando eu comecei a
a trabalhar com outras religiões, eu falei assim, olha, eu acho que eu não vou ser de nenhuma por enquanto. Então, por enquanto, eu não sou de nenhuma. Porque eu quero ver todas com o mesmo grau de importância, sabe, Rafa? É olhar pra todas assim, porque você falou do espiritismo. O poder superior que existe em todas elas. Que né? possivelmente existe, ou os poderes... Em todas não, né? Em todas não, eu corrigi. Em algumas delas. Mas você falou que é um mistério, mas com certeza é um mistério pra todo mundo. A gente não vai saber, mas como que eu queria entender como que você enxerga Deus depois de tanta pesquisa sua. Eu costumava dizer, eu acho que isso é uma coisa que eu trago pra sempre comigo, o seguinte, Deus é o tudo, né? Ele é tudo. Então um amigo meu, o Luciano, inclusive, que veio aqui, o Luciano Milice, ele fala isso. Não tem como não crer em Deus, sendo que eu tô respirando. Sendo que eu já tô com saúde, sendo que eu tô te vendo, sendo que eu tô aqui com você, sendo que eu tô vendo você. Então nós somos frutos de Deus. Ó, tô parecendo até o evangelho do dia, né? Mas essa ideia pra mim. Então se for pra existir Deus, ele é o que provê tudo. É aquele que sabe de tudo. É aquele que é o cara que tá lá em cima. Que tá lá em cima não, né? Que está entre nós. E ele sabe de tudo, de todas as coisas. Então eu gosto de ver Deus dessa maneira. De uma maneira bondosa. Mas ele é um grande mistério, né? Uma vez eu ouvi de uma amiga minha, muito católica, ela falou o seguinte: nós não temos noção do que é Deus. Olha, Sabe o que é engraçado? Pessoas de QI muito elevado são ateus. Totalmente. Até porque o conflito do que é escrito nas suas várias formas é que leva o cara a ser ateu. Porque o cristão, ele escreveu e descreve Deus de uma determinada maneira. Aí vem o evangélico e coloca alguma coisa que talvez o cristianismo não tem. Aí o espírita conta uma outra história de um outro prisma. E o cara que tem um QI muito elevado e é muito inteligente, ele capta isso tudo e conflita. E aí ele não consegue, mas assim, ele não consegue chegar num determinado ponto. Sobre essas duas coisas que vocês falaram, tá? Eu acho o seguinte, eu acho que, né, eu creio em Deus desde sempre, principalmente pelo que aconteceu na minha vida, né? Mas assim, a maior experiência que eu tive a prova, eu falei, não, Deus existe, né? O nosso espírito, a alma, sei lá, como, né, cada um quiser chamar, existe. Foi o dia, cara, assim, que eu tive a certeza. Foi quando a minha avó partiu, que eu saí de São Paulo, cheguei lá, meia hora depois ela partiu, né? E eu tinha prometido pra ela que eu ia, eu tava segurando na mão dela, cantando pra ela, e aí, vó, ela já, né, dava uma mexida, mas não tava reagindo mais, né? E aí, na hora que ela vai embora, brother, é impressionante quando você vê que saiu. Parece que algo se esvai, né? Saiu. Então a gente tem a certeza ali que tem uma alma, um espírito, uma energia, o que cada um quer chamar. Né? Em relação a ser ateu, eu tive um parente muito próximo, não tem problema de falar, o meu pai. Meu pai foi ateu uma boa parte da vida dele. Mas na hora que ele teve também problemas, né, ali que... Ele chamou. Aí ele... É aquela coisa do ateu que está no avião e o avião começa a cair e começa a rezar pra Isso. Deus. É que não tem mais o que pedir, mais ou não menos tem por mais aí. pra quem falar. A gente vai voltar na rádio, a gente vai continuar esse papo com o Daniel Pires, papo bem interessante. Gostoso. Né? Porque a gente consegue conversar, né, em relação às nossas crenças também, colocar aqui na mesa, Nossas né? Porque dúvidas, curiosidades. eu tenho minha crença, né, de como é Deus, você tem a Sabe sua. como é que eu entendo Deus? Positivismo. Pose é o que me move constantemente. Por exemplo, eu termino de comer e no meu positivismo, na minha alegria de viver e poder comer, eu digo obrigado, meu Deus. Ai, Boa. sim, agradecer sempre. Quero pedir pra você dar like na nossa transmissão de hoje. Deixa o seu like pra poder o YouTube distribuir cada vez mais aí, né, o programa de hoje. Feriado é meio complicadinho, né? A gente sempre tem uma audiência um pouco, mas né, o povo mais baixa, o pessoal viaja. Então like, nos ajude com o seu like, por favor. Vamos voltar aqui na Metropolitana. Voltamos com o Chupim ao vivo.
Gente, eu quero dizer que hoje tá o Daniel Pires aqui. O Daniel é um fofo. E o Voltei. Rafa vai fazer uma pergunta agora pro Daniel Pires. Fica à vontade, Rafael Ilha. Ai, vamos lá. Dani, eu Oi. vou fazer uma pergunta, porque eu tava vendo o pessoal aqui da produção, que foi te pegar num certo local, você veio pra cá, não é isso? Você estava em um cemitério. Tava no cemitério da Consolação, aqui pertinho, Você né? tava no cemitério Você hoje? tava lá? Tava Pleno Corpus gravando em Christi. pleno- Quinta-feira, amigo. pelo Cruzou amor com de algum lá? Deus. E aí, meu, beleza? Ó, na Eu verdade, queria saber o que você estava fazendo no cemitério. tava gravando vídeo. Eu gosto muito de cemitério. O cemitério é um lugar que me. Ai, que horror. Você não Entendeu? gosta, Rafa, de cemitério? Não. Eu acho, principalmente da Consolação, que é um museu ao céu aberto, né? Ele tem obras de arte. Cada túmulo, ele conta uma história. Então, é o que dizem, né? No cemitério estão sepultadas os melhores romances, as melhores novelas, as melhores músicas, os melhores... Tá tudo lá. Porque quem são essas pessoas? São as pessoas que faleceram, que estão lá, ainda mais o da Consolação. Eu tava lá gravando um vídeo especial pro meu canal, inclusive já foi pro ar. É um vídeo sobre túmulos que tem lendas de aparições e também milagreiros de cemitério, porque a gente estava falando de santo agora há pouco, do Carlo Acutis, mas a gente tem um fenômeno nos cemitérios do mundo inteiro, dos chamados santos populares ou milagreiros de cemitério, que são aqueles santos que a igreja não reconhece como santos, eles não foram canonizados, mas o povo reconhece eles como santos. Então, por exemplo, aqui na Consolação, a gente tem o Antoninho, que é o Antônio da Rocha Marmo, que é um menino que morre com 12 anos de idade e prevê a própria morte. Então ele fala, olha, eu vou morrer antes do Natal, no dia 21 de dezembro, aniversário do meu amigo padre tal, que ele tinha um amigo dele lá que era padre. E aí ele morre nesse dia mesmo de tuberculose. E o túmulo dele é cheio de placa de agradecimento, de tudo mais. Então você vê que a fé, ela muda muito de pessoa para pessoa. Nesse caso, ele conseguiu prever a morte dele ou ele... A força da palavra dele levou ele ao óbito? Pode ser, É mas muito louco isso pode também, ser, né? pode ser também, é uma leitura. Mas ele fala que ele crava o dia. É estranho isso, né? Porque a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, né? O Espiritismo fala que a gente sabe. Fala que a gente sabe, que a gente lembra de vida passada, mas a maioria das religiões cristãs falam que não. Mas ele fala, ele crava dia 21 de dezembro e morre com 12 anos de idade. E aí o túmulo dele tem uma estátua dele, é um túmulo que tá cheio de placa de agradecimento. Então eu também fui ver essas sepulturas de santos que o povo elege. É legal isso, né? Você vê que o povo acredita que ele faz milagres e aí vai lá e coloca uma placa de agradecimento na sepultura O dele. cemitério eu acho um ambiente tão... Eu não acho como o Rafael vê um ambiente É de paz, pesado. né? Ambiente pesado é o 6º andar do Fórum João Mendes. Ai, meu Deus. Ali, Olha essa comparação. a Não. energia que você tem, que energia ruim, Quando cara. abre o elevador que você pega... Não. Puta, você Deus é pai. aquilo é um antro que é muita gente brigando ali. Agora, o cemitério eu acho um ambiente de paz. Mas você sabe qual o lugar mais... Minha avó falava isso. O lugar mais assombrado que cemitério, e a gente vai... Nos velórios? Não. Onde? Hospital. Hospital. Ai, é verdade. Hospital é terrível. Porque no hospital é onde as pessoas morrem. E sofrem, É onde elas e se encarnam, sofrem né? antes. Sofrem E muitas sofrem vezes. muito É. antes. Então, falam que lá no hospital é onde elas... Você falou da sua avó agora, que tem aquele sair do corpo, algo, é onde acontece nos hospitais. É que você olha pra parte física, a parte física tá ali, e daqui a pouco você vê que se esvaiu. A Algo alma, foi. o espírito, ou a energia, o que quer que seja, saiu dali aquele Eu tive essa vazio. mesma... Um segundo, só pra eu chamar Tá. um break aqui. Já já a gente volta rapidinho com o Daniel Pires e mais Chupim. Rapidinho, vai lá. Fala, Bartosinho. Eu tive essa mesma sensação com a minha mãe. Quando eu vi a minha mãe morta no IML, realmente era algo inanimado. Você vê que não tem mais nada Não, ali, nada. né? É uma coisa que se foi... Eu até brinquei que quando eu entrei pra reconhecer, Olha lá. ela tava com os olhos abertos Olha lá, aqui, né? ó. olha lá. Aí eu cheguei perto dela e falei, mãe, você já morreu. Aí eu fechei os olhos dela. Ela abriu de novo. Ela abriu de novo. É. Sabe que eu tenho uma história igual essa? Quando eu era criança. Aí eu falei pra ela, mãe, vamos parar de brincadeira? Você já morreu. E o cara que O tava... cara tava lá fora se rachando de... O cara que cuida da área, ele tá...
Ai, falando velho. com ela. Bato, você é muito desgraçado. Lazarinho. Por isso que perde perna, se ferra na vida. Aconteceu com você também. Quando eu era pequeno, lá no interior de São Paulo, em Avaré, eu cresci lá, passava as férias com a minha avó, né? Sempre morei aqui, mas passava as férias lá. E lá muitas velórios eram feitos em casa, aqueles velórios antigos, sabe? Então muitas Não, mas vezes... naquela Que eu, região, né? que, É. que eu acho muito melhor um velório Eu em também casa. acho. É mais confortável. E é mais intimista. Eu acho mais leve, intimista. Mas começou a acontecer alguns problemas por questão de... Porque quando o corpo tá morto, ele começa a liberar odores. Tem gente que não tá preparada, pode vazar líquido. Tem espasmos também. Então, e aí pode transmitir doença, então tem várias coisas. Aí foi proibido fazer velório em casa, tem algumas cidades que ainda fazem, mas lá eu fui muito velório em casa das pessoas, velado na sala. E teve uma pessoa da minha família que faleceu, e ele morreu com os 2 olhos abertos, porque ele morreu com alguma coisa, e quando o olho tá aberto, do morto, ele fica com um olhar vago, né? Uma coisa que não... Perdida. Perdido e tal. E aí o meu avô hoje já é falecido, mas na época meu avô ele falava, vem cá, ele chamava as criançadas tudo e falava, ó, morreu de olho aberto. Meu Deus. Aí ele fechava o olho do morto e o morto abria de novo assim, ó, porque ficou, né? E a gente ficava, morrendo de medo. Eu tenho essa visão na minha cabeça até hoje, é assim. esse, gente? E aí no interior a relação com a morte era outra, que eu lembro igual você fez com a sua mãe, né? A viúva do lado falava, deixa ele descansar, ia lá e batia nele, calma, amor, Tem as descansa. frases, né? Nossa, parece que tá rindo. Tá vivo, parece que tá vivo, não. Parece que tá descansando, vivo, não. Meu pai, quando morreu, tava com um sorrisinho. Jura? Então. Tava assim, ó. A minha mãe tava emburrada. Tava assim, eu olhei pro meu pai e falei, puta, todo mundo sofrendo aqui. A minha mãe, Só quando ele a gente, rindo. olha, a minha mãe, quando a gente começou a fazer o velório, ela tava emburrada. É. Quando deu umas 4h30 da manhã, acho que ela se conformou, ela deu... Morri mesmo, né? velho Tipo assim, né? Meu Deus. Mas você sabe, Bartô, que tem muita gente que fala. Eu tenho uma amiga, a Josiane Oliveira, inclusive é um ótimo contato pra vocês trazerem ela aqui, porque ela trabalha no necrotério preparando os cadáveres. Meu Ótimo contato. Ela é Ótimo maravilhosa. contato. Maneiro de Maravilhoso. Puta que parou. Olha, só 2 pessoas que têm essa paixão assim, você e a Elisa Matsunaga, bicho. Não é possível, bicho. Sensacional. Pelo amor de Deus. Credo. Não, e ela fala que isso é muito real, de conversar com os cadáveres pra conseguir prepará-los. Porque ela é uma profissional que ela fala que ela super respeita eles, lava o cabelo, tudo Eu já mais. escutei história assim. E ela fala que tem muitos que chegam muito sisudo, assim, né? Chega pesado. Chega né? pesado. E aí ela começa a falar com o cadáver. Olha, você tem que me ajudar, porque é o seu último evento, você tem que estar bonito. E ela fala que a pessoa vai relaxando o rosto. Meu Deus! Vai, Maluco. Isso é verdade, eu já escutei isso isso é de um cara do IML. Então, ela trabalha em ML, ela trabalha no necrotério, sabe né? esses caras que carregam padiola? É. Eu já escutei isso de um cara, isso lá em Mongaguá. Ah, é? O cara, ele tava no boteco, lógico, né? Mas não... Aí chegou o cara com... Vai levar em 6 consideração presuntos. que o cara bêbado Entendeu? trabalha no ML. E aí começamos a conversar e o cara tava almoçando e o cara começou a contar que tinha uns que eles não entravam na padiola. Duro. É. E aí ele falou, não, irmão, ajuda a gente. Isso. Tá. Exatamente. E aí entra. Deus. E Você parece, acredita? que eles vão ouvindo, assim, né? De alguma maneira, tem alguma... Eles estão por perto, né? O Espiritismo fala das 72 horas, acho que o Chico Xavier falava disso, que são 72 horas até você entender e se desligar do seu corpo. É. Então você vê o seu corpo, minha avó falava muito isso, né? Você tá ali, você pode estar no velório, vendo o seu próprio corpo, vendo as pessoas recebendo você no velório, né? Por isso que brincam, assim, que a gente vê um espírito, fala, sua falsa, você veio no meu velório, sabe? Brincando assim. Você consegue ter acesso ainda. Mas essa moça que trabalha no necrotério, a Josi, ela fala que é muito real. E ela fala que principalmente, aí a gente pesa um pouco o clima, mas pessoas que tentam com a própria vida, ela fala que são as que mais são difíceis. Que tão tristes e morreram porque parece que o último sentimento imprime no corpo, sabe? Então a pessoa fica... E ela falou que já pegou casos também de pessoas que morreram bem, parece, assim, que você vê que tá serena, que A minha entendeu, avó, A minha avó também morreu sentia- bem. Eu sentia isso. Eu olhava pra minha avó, que cumpriu a missão da vida, tava né? super tranquila, É. tava
bonita, entendeu? Tava de boa. Mas também você falou sobre as pessoas que se suicidam, né? Não é isso que você estava citando agora? Pega bem devagar. Bartô, eu vou pegar, eu Que vou que bater foi? em você. É que a minha avó morreu assim. O neto dela tava jogando bola pra ela e ela sentada numa cadeira. É E ficou com a bola isso? na cadeira. Juro por Deus, ela sentada numa cadeira. E o neto jogando bola pra ela. E aí o menino jogou a bola, ela caiu de costa. Entendeu? E morreu assim? Morreu assim, caiu, pum, do nada. Aí a minha tia, que era a mãe dele, Mentira. Isso é mentira, Você- bro. falou assim: o que você fez, menino? Ele falou: só joguei a bola pra fora. Gente, tô rindo, mas com respeito. É verdade isso. Por Deus. Verdade, mano. E ela com as duas perninhas pra cima. Mas você sabe que tem velório agora que as pessoas não estão sendo veladas mais dentro do caixão. Aqui isso é muito. Você já viu? Isso, cara. E isso é um mercado, hein, gente? Tem gente ganhando muito dinheiro lá fora, principalmente em países latino-americanos, acho que Colômbia, Bolívia, onde as pessoas estão sendo veladas fazendo o que elas mais gostam. Por exemplo, vou te usar de exemplo, tá, Bebe? Você é radialista há muitos tempos. Quando você falar, eu quero morrer e no meu velório eu quero estar sentado com o microfone assim. Tem funerária que faz Eu vi isso. no TikTok. Caralho. Faz Meu. isso e é de verdade. É. E aí no Brasil teve um que o senhor não foi colocado no caixão, ele estava sentado numa cadeira. Ele estava sentado assim numa cadeira. Aí o repórter chegou pra fazer a matéria e passou por ele e falou: quem é o morto? Porque não sabia, porque ele estava sentado aqui assim, parecia que era um senhor. E ele foi velado na cadeira. assim, Cochilando. como se estivesse cochilando. Eu não sei se foi exatamente esse, mas eu vi um que realmente o cara também estava sentado com a perna cruzada e a mão nessa posição aqui, ó. Isso. Entendeu? E todo mundo... Imagina pra depois pôr no caixão, ele tá com Não, a perna tem que quebrar, dobrada, tem que sentada. Aqui, ó. Ele tava assim, ó. Isso. Tem uns que fizeram em cima da moto, tem uns que fizeram ele jogando videogame. mole, cara. E eles não fazem o cara jogando videogame só, eles montam a sala inteira. É um velório temático. Caramba, bicho. do caramba Despedida é diferente, né? diferente, você desconfigura a ideia de dentro do caixão, que a gente é triste, né? Mas depois a pessoa tem um enrijecimento cadavérico, será como que chama? A quebra? E aí, vai sair quebrando tudo? Então, velho? essa amiga minha que eu falei que trabalha no necrotério, ela falou que ainda é uma incógnita como que eles estão preparando esses corpos. Não, é porque tem assim. uns que ficam em pé, né? E aí depois pra você colocar no caixão, você tem que ter alguma coisa ali pra não... Mas esse negócio de quebrar, Bartô, não quebram mais. Alguns falavam que quebravam ossos, mas pelo que ela me falou, não quebram mais, não. Toqueto, se você pudesse escolher um velório temático, como você gostaria que fosse o seu? Temático? Bem safari, né? Ai, Bem que uma susto. Safari. Quero. Eu Parece entendi o que... bom. Eu pensei em outra eu coisa. pensei no que você pensou Bem também. safari. Eu pensei que ela ia E falar você, bem Bartô? safada. Puta, cara. Se puder escolher um pensei- velório temático pra Se você. eu pudesse escolher um velório tema... seria uma roda de samba. Ah, é? Aí é Olha, legal. Seria uma roda de samba. E você, Rafa? Dirigindo. Dirigindo? É, Você curte dirigir? eu gosto. Gosto de dirigir. E você, Daniel? Eu não posso falar nessa hora. Brincadeira. Pode. Brincadeira. Eu gosto muito do audiovisual. Eu sempre gostei. Ou com um microfone, que eu tenho podcast, adoro estar na rádio, ou com uma câmera na mão. Então, por exemplo, uma câmera aqui, o microfone aqui, eu sentadinho assim, ó. Olha que maluco. Posso mudar o meu? Pode. Seria Fazendo em cima aquilo. da Aline, dando É, uma. eu pensei nisso, é, bom, agarrado com a Aline, assim, ó. Mas peraí, quem é a Aline? A Aline é a Aline mulher é minha dele. mulher. A sua mulher, mas Você já ela imaginou teria que ele- estar morta também. Lógico, Adorando irmão. a minha mulher. Ela Era teria que seria estar isso. morta também. Não, podia só estar só com o membro erecto ali, uma boneca inflável, algo Falar semelhante. em membro erecto, tem uma lá no... erecto. Não, você vê que a gente vai puxando o assunto, né? Mas lá em Paris, no Père Lachaise, tem um túmulo que o cara, o Vitor Noir, ele era um jornalista, ele morre de pênis ereto. Tem um nome, a morte, quando a pessoa morre com pênis ereto. Rolas duras. Rolas duras. Tarádios. E aí ele morre com o pênis ereto, né? E aí fizeram um túmulo dele em tamanho real dele, deitado, com o pênis ereto. O que aconteceu? As pessoas começam a ir no túmulo dele, lá no Vitor Noir, lá em Paris, e se esfregam no pênis dele Você tá de bronze, Eu já escutei falar pedindo disso. Já escutei pra falar melhorar a atividade sexual. Eu passo pra dar sorte financeira em Nova York,
Você No tem do o boi. Você tem o boi. boi, Eu passo a mão no saco Mas do é boi. legal, já passei a cabeça no saco do boi. Já tem um- passou tem a um boi língua desse- também. Quase, a língua não, mas eu já passei a mão num saco do boi ali, em frente à bolsa americana. É um puta búfalo. É, o enorme. búfalo, é búfalo. Eu tenho foto, eu vou mostrar Colocaram depois. esse com a em mão São no- Paulo, você viu? Mas Colocaram, deu mas tiraram. protesto, é. Tiraram. Deu Vamos voltar aqui na Metropolitana. Vamos rapidinho aqui. E voltamos com o Chupim na Metropolitana. Hoje Daniel Pires aqui com a gente. E falando de muitas histórias. De morto. Falando de morto, de fé, de um monte de coisa, né? Gente que já morreu e voltou. É. Aliás, o Instagram do Daniel Pires, gente, vamos dar uma olhada aqui, olha. É o Dan Pires Lenda. É. Dan Pires Lenda, né? Você pode seguir o Daniel e aprender um monte de coisa com ele também, Vou tá? seguir aqui agora. Boa. Segue que eu sigo de volta. E Dan Muito Pires, bem. lenda. Eu vou também te seguir. Você me segue de volta? Eu te sigo já, acho que eu sigo vocês todos já. Só, Acho que acho que eu o te Rafa sigo eu não também. sigo ainda, eu vou seguir agora. Eu não sei, eu sou tão indisciplinado, mas já vou ver se eu te sigo também. Uhum. Eu quero dizer, gente, que você pode... que eu tô confuso aí com... Não, eu ia falar um negócio, mas é melhor não. Deixa eu... A cara do velho impagável, gente. Eu ia falar um negócio de você, Bartô, mas eu não vou falar porque eu fiquei com dó. Alguma coisa me segura, eu falo assim, não fala que é sacanagem. Pesado. Pelo amor de Deus, Pra pesado. Você vai você não passar do falar, A limite. voz da consciência. Eu ia falar um negócio, mas eu ia passar um pouco do Você limite. viu? Olha o que deve ser pesado pro Marcelinho parar e falar, não, eu não vou passar. Daniel. Dura que eu gosto. Daniel, das suas experiências que você teve em cemitério, né? Teve alguma que te chamou a atenção, assim, que você poderia contar rapidamente pra gente? Alguma experiência diferente que você teve em cemitério? Então, é engraçado porque em cemitério eu não tive experiência sobrenatural. Ah. Mas eu tive experiência sobrenatural num hotel desativado que tem no Paraná, que é o Hotel Iara, que é um dos maiores hotéis desativados do Brasil. Ele tem proprietários, tem pessoas que são donas, mas eu fui gravar lá nele e fui gravar à noite. E até hoje eu captei um barulho lá que até hoje eu não sei o que é. Eu já vi alguém fazer uma matéria nesse hotel. É incrível esse impressionante hotel. o barulho, ele é incrível. né? Ele tinha 120 quartos e ele envolve Isso história de pacto com o demônio. A lenda Meu conta, né? Isso é uma Deus lenda, do né, céu. gente? Que o dono, o Domingos Regal Mútuo, teria feito um pacto pro hotel ser famoso nos anos 50. E o hotel fica famoso. E aí, quando o demônio vem buscar ele desiste do pacto. Só que aí o demônio acaba levando ele de qualquer forma. Isso é a lenda que contam. E aí falam que por conta do pacto, o hotel é assombrado até hoje. Eu fui lá, eu ouvi um carrinho, Bebe, sabe aqueles carrinhos de camareira antigo? Que faz... Meu Deus! Não, e eu gravei e de verdade, assim, meus seguidores ficam, Daniel, você não produziu isso? Eu falei, gente, eu não faço isso, eu não produzo coisa fake, eu vou realmente pra mostrar só a história do lugar. E nesse dia eu captei um barulho que até hoje eu não sei o que é. Na hora eu pensei que era o portão da dona, porque a dona mora numa casa atrás. Mandei mensagem pra ela no outro dia, ela falou, não, a gente não tava em casa. Então não foi a gente. Meu Deus Então do tem um céu. amante E da... você Então, conseguiu dormir? Hã? Você conseguiu dormir depois? Eu dormi, assim, eu consegui dormir. Porque, na verdade, quando eu capto algo sobrenatural, eu gosto. Porque é views. Não é? conteúdo pra você. Porque é muito difícil capturar algo real sobrenatural. Se a gente quisesse fakear, a gente fakeava. Mas é difícil. Então, quando acontece um barulho que eu não sei de onde vem, eu fico muito feliz. E no Castelinho da APA, aqui em São Paulo, também, eu captei quando tava desativado, quando tava abandonado, eu captei uma luz, que teve um crime lá e tudo mais, né? Então, são duas coisas que eu me orgulho de ter captado, assim, porque é o contato com o além, a prova de que existe o outro lado, né? Boa. Esse é o Chupim aqui na Metropolitana. A gente vai... É música agora, produção? É um break? Vamos fazer um break e a gente volta já já. Eu vou deixar vocês conversando porque eu preciso fazer um xixi. Ai, Senão eu vou morrer se eu não fizer o xixi. Então, façam perguntas pro Daniel, eu já volto, prometo que é rápido. Você não quer ajuda? Eu gostaria da sua ajuda. Olha, Já eu volto. sou especialista em pegar em morto. que isso, velho? Que isso? Eu tenho uma
uma perguntinha pra você. Manda, Dan. Toquetinho. Você começou aqui falando de pactos com o demo. Com o cramunhão. Exato, o sete pele, É, exatamente. Mochila de criança. Agora eu quero saber se você acredita mesmo nesse negócio de pacto, se funciona e se tem alguma história verídica sobre isso. Então, é o que eu te falo, eu sempre tô no meio ali, né, entre crer ou não crer. Eu gosto muito das histórias, mas uma vez eu ouvi uma definição sobre pacto com o demônio, pacto com o demônio seria o quê? Você fazer pacto com a pior parte sua, né? Então, por exemplo, falam muito que o verdadeiro pacto com o demônio, você vai dar algo que é muito valioso pra você. Então, imagina, se você tiver um cachorrinho que você ama demais e o demônio pedir, você tem que dar. Deus me livre. Se você tiver um filho que você ama demais, se o demônio pedir, você tem que dar. Então, assim, são coisas... O demônio, na construção cristã, ele é o que quer o seu melhor, né, pra ele. Ele é o que tem inveja, ele é o que destrói. O pacto nos filmes, ele é até floreado, ele é legal, ele é engraçado. Ah, você dá uma gotinha de sangue, sua alma vai ser eternamente dele e tal, tal, tal. Mas, uma definição que eu gosto muito é essa. O que você dá de melhor seu pro demônio? Vale a pena você dar uma coisa que você ama muito pro demônio? Na minha concepção, não vale. Por nada. E existem várias fofocas, fofoca, né? Que vários artistas famosos teriam feito pacto com o demônio, não é é. mesmo? A gente tem, que a gente já escutou falar, e Da é Xuxa, né? público, né? É. Xuxa, Anitta e quem mais, você lembra? Todos. Compadre Washington. O que é? Padre Washington. Compadre Washington também. O Dó Já me do falaram. Maranhão. Então. E aí é isso, assim. O pacto verdadeiro que eu ouço é esse lado. Você daria algo muito precioso seu pro demônio em troca de muito dinheiro, de beleza? Daria a sua própria alma pro demônio? Só que isso é uma construção muito cristã também do pacto. Eu conheci pessoas que fizeram pacto com entidades. Por exemplo, se você for trabalhar com, sei lá, Beelzebub. Beelzebub, pros cristãos, ele é o diabo. Ele tem chifre, ele tem uma figura ali, cabeça de bode, corpo de pessoa. Só que para pessoas, por exemplo, de outras religiões que cultuam Beelzebub, ele não é o diabo. Exato. Ele é um deus. Sim. Ele é um deus ancestral, ele é um deus que traz coisas. Então eu conheci gente que fez pacto, por exemplo, com Belial, com Astaró, que são conhecidos como deuses, como demônios para os cristãos. Só que para eles não. Então eles falam o seguinte: eles são deuses ancestrais que nos trazem justiça, nos trazem coisas boas. Então, quer dizer, o que é o diabo? Essa eu acho que é a primeira pergunta. Eu acho que pra nós leigos, né, pra maioria das pessoas na face da Terra, é tudo que tem chifre, né, brother? Exatamente. tem Rafael. Então, mas isso é uma construção cristã. Isso, exatamente. Tudo que Eu tem acho o chifre, diabo totalmente ficção. Não, que na verdade é uma 100% ficção. São construções para você dominar um povo. Entendeu? É uma É maneira o de medo. de você aplicar o medo para que as pessoas obedeçam aquilo que você quer. Então você usa uma figura. De repente, esse macaquinho aqui pode virar o diabo. Por É a hipnose. doutrina, né? É uma hipnose de muita gente, muitos coletiva, anos, de muitos Isso, séculos. De muita repetição, Falta de né? informação na época, é uma né? construção. A imaginação da pessoa criava coisa, tornava como verdade. Até dentro do espiritismo, se você for ver para algumas vertentes evangélicas, falar com espíritos é do diabo. Sim. Ah, é. Né? Para muitos evangélicos e católicos também, o Deus não deixa os espíritos virem. Quem tá se manifestando é o diabo, entendeu? Então, a gente tem que ver o que é diabo primeiro, né? Saber a compreensão de quem tá perguntando, né? De quem entende. Isso, pra Exato. mim a compreensão de diabo é o nosso pior lado. Então a gente tem os nossos piores lados. Que a gente, sei lá, alguma vez na nossa cabeça passou vontade de matar alguém. Passou vontade de roubar. Passou vontade de mentir muito, entendeu? Então, em algum momento o diabo falou na nossa mente. Mas não é que vem um diabinho e fala, na minha crença. É a nossa cabeça que produz. E a gente dá atenção pra ele ou não? Eu não dou muita atenção A pra ele. minha crença é... Enfim, nada disso existe. E morrer... Você não vira espírito, coisa, né? Morrer em consciência e tchau, acabou ali. Você Acabou? Você terminou ali. Eu não. Eu penso acredito, isso. Essa é a minha crença. E eu sim acredito numa força maior, que eu não sei se é Deus, eu não consegui ainda
entender na minha cabeça no que eu Distinguir, acredito, né? porque seria, é muito perfeito. O corpo humano, o corpo dos animais são muito perfeitos. A natureza A também. natureza, tudo muito, muito cuidadosamente. Pô, o esperma que sai, entra no óvulo, dentro do útero. É muito louco isso. Então eu acredito que realmente isso não veio de uma explosão de um Big Bang. Isso realmente tem uma força maior, mas esse negócio de morrer, do espírito sair, e você falar com o espírito, e não sei o que, pra mim isso é tudo ficção. É tudo uma espécie de uma hipnose que você vai acreditando naquilo e aquilo vai acontecendo por questões de você estar hipnotizado com aquela situação. Mas você acha que acabou mesmo Eu depois? eu penso diferente. Como um animal que morre, como uma formiga que você mata e acaba ali, Mas as pessoas, você acha que acaba? igual. Eu A não. gente não é mais que uma formiga. Mas esse é um pensamento ateu. Então, não, porque eu acredito numa força maior, num Deus. Então, mas aquele, Em né, alguma não coisa. querendo polemizar, Bebe, mas, por exemplo, se a gente morre e acaba, não há sentido ter Deus. Por quê? Porque se a gente morre e acabou, pra que Deus serve? Serviria se a gente acabasse e continuasse um plano do outro lado. Aí que eu discordo de você, É. porque o que eu acredito é que o Deus ele faz parte da criação, entendeu? E não da pós-morte. Entendeu? Ah, morreu. Mas ele não é um sobrenatural que tá trabalhando no pós-morte? Então, é aí que eu não acredito. Aí que a para, gente né? difere, É. aí que eu diferencio. Não, mas eu também não acredito nisso. Eu tô perguntando por dúvida mesmo. Sim. Porque eu também, pra mim, é tudo mistério. Eu nunca morri. Eu acho que não. Eu acho que Deus foi um criador realmente. Eu, com a minha fé muito louca, eu peço pra Nossa Senhora da Aparecida. Sim, com a pretinha. Eu olho a pretinha, não sei porque eu me simpatizo com aquela mãezinha pretinha. Mas e isso eu peço pra ela e tudo que eu peço as coisas acontecem. Então eu não sei se a minha energia com aquela mãezinha A pretinha. sua fé não é sei. que faz acontecer. É que conecta. Mas É. quando morre, que o espírito sai e vai reencarnar e outra pessoa. Nada disso eu acredito. Só um minuto. Vai psicografar. Mas a minha crença, né? Cada um tem a sua. Viu, filho? Nós do outro lado joga bola, bebe marafo, faz todas as coisas, viu? É isso aí. Uma incorporação aí. ó. Viu, menino? Nosso preto velho tá em dia. Chegou. Maravilhoso. A gente vai voltar na rádio agora, produção? Já? Nossa, eu tô com mal. Então vamos voltar na Metropolitana, porque hoje o Daniel Pires tá aqui e tem mais pergunta. Quero ver quem vai fazer pergunta agora. Vamos voltar e... Voltamos com o Chupim na Metropolitana. Eita, Corpus Christi, a gente faz... Hoje tá bom pra trabalhar. Tá bom, né? Hoje tá uma delícia. Tá gostoso que Eu esqueço do microfone. São Paulo tá mais gostoso. Tá, pouca gente na rua, vários mortos, claro. Mas assim, bem pouca gente na rua. Quem quer fazer pergunta pro Daniel Pires, fiquem à Eu vontade. fiz uma boa agora, deu até um debate, gente. Você viu, né? Eu fiquei- Nossa, falar de Deus e demônios, divindades... De religiões, né? religião, É muito bom, É maravilhoso, né, cara? é muito bom. E quando a gente discute com pessoas de cabeça aberta, né? Sem querer fazer com que o outro acredite. Isso. Porque ninguém tem resposta, né? Daniel, eu assim, em cima da sua pergunta, né, que Deus gerou todo esse debate. Eu acredito em espíritos Acredita? não evoluídos e obsessores. Que estão trabalhando aqui, que estão atrapalhando, Existe. né? Então, eu não sei por que eles estão aqui, né? Ou não sei por que eles estão Tem explicação espírita Né? pra isso, Tem. né? Tem. Espírita Eu tem. entrevistei- Até um filme, né? O Nosso Lar, 1, 2. Eu tenho 2, agora vai pro 3, né? Eu entrevistei uma médium esses dias, Mayra Rocha. Ela é de Brasília. Eu até brinco com ela, falo pra ela que ela é a nova Chico Xavier, assim, porque ela traz os recados dos espíritos muito certeiros. É igual eu te falo, é muito mistério pra mim. Eu não acredito, por exemplo, em carta psicografada. Mas quando alguém lê a carta psicografada, eu choro que nem criança. Porque é muito triste. É muito emocionante, não é triste, é emocionante. E verdadeiro, né? Você vê uma mãe chorando, o filho falando o apelido que ele usava só com ela na carta, me Isso pega aí. demais. Não, me pega demais. E essa Mayra, ela psicografa a carta, mas ela ouve e vê o espírito com muita nitidez, segundo o que ela acredita, né? Ela é espírita. E ela conta que ela tem alguns espíritos que ela vê que dão medo nela. Que você tava falando dos espíritos obsessores. Uhum. Ela fala que tem na casa dela, tem uma menina que sempre aparece com a boca costurada.
E aí, isso me tirou umas noites de sono, eu confesso. Vai tirar das nossas também, viu? Porque não é, assim, não é uma história de ficção, é uma história de fé pra ela, é real. Pra quem acredita no espiritismo, é real. Então ela fala que ela vê uma menina no corredor com a boca costurada e ela não sabe o que essa menina quer. E aí, ao invés dela ter medo e de correr, o que ela faz? Ela tenta conversar com o espírito pra perguntar: minha irmãzinha, o que foi? Fui eu que costurei sua boca em outra vida? Eu te matei, eu fiz alguma coisa, e a menina some. Então os espíritas têm essa missão. Ela conta de um outro espírito que ela vê que é um idoso com roupa de hospital, que aparece na casa dela e também não fala nada. Meu Deus. E aí, você imagina você ver isso? Você Não, tá- Eu não ia. Eu mudo de Gente, não casa, tá consegue. doido? Eu mudo de casa. Tem que estar muito preparado pra isso, né? Pra outro lugar. Exatamente. E aí, mas aí essa é a questão, Rafa. Você falou, eu vou pra outro lugar, mas eles vão junto. Meu Deus, então eu me Porque mato. você tá ligado. Chega. Não, e se você se matar, você vai no mesmo plano que ele, entendeu? Então, assim, pros espíritas, eu acho até bonito isso. Existe uma missão que precisa ser cumprida, que a gente passa pelo apagamento. O que é o apagamento? Quando a gente vai encarnar de novo, né? A gente esquece da outra vida, traz algumas coisas no inconsciente, segundo o espiritismo, mas a gente não vai lembrar mais de nada, senão a gente vai trazer muito acúmulo. E falam que nessa vida a gente volta perto de familiares de quem a gente ficou devendo na outra. Mas esse Boa. negócio de carta. Não dá mais, infelizmente. Tem que deixar ele aqui uma semana. É verdade. Mas a gente vai chamá-lo novamente. No Lógico. Halloween faz às 3 da madrugada que eu venho. Daniel, uma salva de palmas, Daniel. Obrigado, gente. Eu quero agradecer a padaria Astro Rei Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1033 no Jardim Paulista, Instagram Astro Rei Padaria, WhatsApp é o 943808017. A gente volta amanhã, sextou aqui no Chupim. Até amanhã. nóis. Tchau.